por exemplo, para o tipo de doença com a qual hoje ainda nos debatemos. E como se estivesse a dar uma lufada de ar fresco, foi-nos anunciado bem no início da semana o arranque de uma campanha de vacinação contra a cólera, com o objetivo de interromper a propagação da doença nas zonas mais afetadas, as mesmas zonas em que as políticas públicas deste governo sequer conhecem o caminho. Diferente da história que será o paraíso contado pelos que acreditam em Gananzambe, no paraíso do país de João Lourenço vive-se um verdadeiro inferno. Falta água, saneamento básico, hospitais primários, enfim, falta desenvolvimento. Para fechar a semana dos heróis com chave de ouro, voltamos ao que Evaristo Mulaza chamou de maior parte de diversões do mundo. Um lugar onde tudo acontece. Mas desta vez não foram as 60 toneladas anunciadas pelo SIC ou o desvio de 7 mil milhões de kwanzas da AGT. A surpresa que nos surpreendeu foi a de que, às vezes, nem sempre a perseguição é por ódio. Já lhe verdade é que, tanto criticar, o presidente João Lourenço acabou se inspirando no antecessor. Nomeou ou deixou ser nomeada a filha Cristina Lourenço, presidente da Bodiva. Afinal, citando Jair Rangel, se os presidentes de Angola têm sempre filhos muito inteligentes, por que não há desenvolvimento? Boa tarde, Gama. Bem-vindo à história. Se repete? Sim, a história repete-se não desde hoje. Essa história repete-se, já começou desde o momento em que João Lourenço chegou ao poder e o então ministro, na altura, Archer Mangueira, nomeou esta filha, recém-saída da universidade, e fez dela diretora adjunta de uma unidade técnica do Ministério das Finanças. Poderá-se dizer que não foi o pai que a nomeou, mas os ministros são auxiliares do titular do Poder Executivo. Logicamente, há muita gente que terminou o curso, mas nunca chegou, não chega assim por meritocracia para um cargo de direção. E, lógico, a nomeação inicial desta menina, como é que ela chama-se? Não é Jéssica. Cristina Lourenço. A Cristina, exato, a Cristina Lourenço, foi, logicamente, por conta da posição do seu pai. Se ela não fosse filha de João Lourenço, ela não seria nomeada para o Ministério das Finanças. Até porque logo que ela terminou os estudos, andou a tentar nos bancos. Ainda fez um estágio no Banco BAE. E logo a seguir, quando o pai ascende, ela é feita diretora adjunta do Ministério das Finanças. Depois, Archer sai, chega a Vera Daves, leva ela para a Bodiva. A Bodiva é uma entidade mista, mas o Estado é que controla, e a ela agora colocaram-lhe ali, houve uma cessação de pastas, de 2 administradores, e agora a Cristina é elevada a presidente da Comissão Executiva de forma interina, porque alega-se que usou-se o critério de antiguidade. A Cristina, ok, tudo bem, é a antiguidade, é o que se está-se a dizer, mas seja como for, a fonte de nomeação foi por conta da posição política necessariamente do seu pai. E o que aconteceu com a Cristina é exatamente o que aconteceu com Zeno. O Zeno foi colocado no Fundo Soberano, numa entidade também que a nomeação era pelo Ministro das Finanças, na altura Armando Manuel, ficou aí 2, 3 anos e depois foi feito presidente do Conselho de Administração. E quando era questionado, também dizia que foi o Ministro das Finanças que o colocou. Portanto, o João Lourenço está a seguir quase com o mesmo critério, né? Ele poderia muito bem pôr a filha, não se está a contrariar, não se põe em causa a competência ou não da miúda. É provável que em pouco tempo
já tenha ganho alguma experiência, mas que ela entrou sem experiência, ela entrou. Num país que muitas das vezes se tem exigido experiência profissional aos quadros. Uhum. Mas vamos só aqui lembrar a Gama que a lei da propriedade pública proíbe que os agentes públicos intervenham na decisão, não é, dos contratos que quando está em causa o interesse do seu cônjuge. No caso de Cristina Lourenço, foi escolhida pelos acionistas, não é, e não propriamente pelo Poder Executivo. Afinal, os filhos dos políticos podem exercer cargos políticos, não é? Os Na, na, filhos na podem, administração pública aqui. sim, os filhos, se quiserem, podem exercer, sim, senhora, cargos políticos, desde que cumpram uma carreira. Temos o caso do irmão do presidente João Lourenço, o general Cerqueira Lourenço. O João Lourenço já o encontrou aí, feito militar, na Casa Militar, como número 12 ou número 3. Veja que a sociedade nunca pôs em causa, mesmo a nomeação, a recondução que o presidente faz, ninguém questiona, ninguém critica. Por quê? Porque ele tem uma carreira consolidada. Temos uma irmã do João Lourenço que é embaixadora de carreira, do Eduardo dos Santos já deixou nesta categoria, que é a senhora Catraio. Ninguém também põe em causa a trajetória da senhora ou eventuais nomeações dela. Veja até que ela estava para ir para uma posição, o João Lourenço evitou a nomear diretamente para não ser acusado de nepotismo ou de favoritismo. Mas no caso da filha, é um caso à parte. Depois não é uma filha qualquer, é uma filha muito mas a ideia, desculpa, Gama, vai já aqui concluir. A justificação de que a filha de João Lourenço assume o cargo por ser um membro mais antigo, não é, da Comissão Executiva da Bodiva, não cabe, não colhe aqui, ou tem alguma coisa de fundo nesta situação? Bom, este deve ser um argumento de antecipação. Poderia até assumir de forma interina a própria PCA, este órgão tem uma PCA, poderia ser ela a interinar ou um outro, mas a questão é que escolheram logo a Cristina porque, pronto, ela provavelmente por essas questões políticas que nós estamos aqui a levantar. E depois, quando se antecipa-se logo sobre este critério, vai haver de facto uma reunião em março dos membros do Conselho, da Assembleia Geral, e que vai escolher de facto o presidente efetivo. Mas a Cristina não foi indicada pelos acionistas, foi indicada pelo próprio Conselho de Administração. É a presidente que conduz a reunião, a presidente do Conselho, e depois indica de forma interina quem vai ficar ali. E escolheram ela. Agora, para evitar embaraços políticos ao presidente, poderiam ter evitado, a própria miúda filha poderia também ter declinado esta proposta em honra do nome do seu pai. Mas não quer dizer que temos que prejudicá-la por causa do pai. Mas todos esses reparos deve-se ao facto do formato inicial com que ela chega para aí, sem experiência, recém-saída da universidade e ascende logo aos cargos de chefia. Eu acho que o principal problema está na forma como ela ascendeu no Ministério das Finanças. Agora, esse tempo todo que ela foi aí colocado foi um tempo que, no fundo, serviu para fabricar uma legitimidade. E esta legitimidade que agora os altos funcionários das finanças estão a alegar, que é a experiência, que é os anos que ela tem aí de casa. A Cristina está há quanto tempo neste órgão? A Cristina deve estar aí há 2 anos, cerca de 2 anos, na Bodiva, porque ela saiu há bem pouco tempo mesmo da direção de finanças do país.